Aqui você observa o néfron mais próximo e aqui mais próximo ainda. Lembremos que a artéria renal ela se ramifica, dando origem então à arteríola aferente. Essa arteríola aferente ela vai entrar aqui na primeira parte do néfron, chamada de cápsula renal. Acompanhe comigo. Nós temos aqui a chamada cápsula renal. Essa cápsula renal ela recebe aqui a arteríola aferente, só que a arteríola aferente, ao entrar na cápsula renal, ela começa a sofrer um dobramento. Esse dobramento vai então originar o chamado glomérulo renal. Esse glomérulo renal ele sai da cápsula renal, dando origem à arteríola eferente. Essa arteríola eferente ela vai sair da cápsula e vai dar origem aos capilares peritubulares, que são esses capilares aqui em azul e vermelho, mais finos, que estão envolvendo os túbulos do néfron. Acompanhe comigo. Observe que a cápsula renal ela vai se continuar com o túbulo contorcido proximal, que vai se continuar com a alça nefrítica, com o túbulo contorcido distal e no final teremos o duto coletor. Lembremos que o glomérulo renal mais a cápsula renal formam o chamado corpúsculo renal. Quais são as três funções do néfron? O néfron faz filtração glomerular, reabsorção tubular passiva e ativa e secreção tubular ativa. Então, onde acontece a filtração glomerular? A filtração glomerular acontece aqui no glomérulo renal. A pressão sanguínea dentro desse glomérulo é em torno de 55 milímetros de mercúrio. Essa pressão é uma pressão relativamente alta. Começa a escorrer plasma do glomérulo para a cápsula renal. Esse plasma que passa para a cápsula renal, ele é um plasma modificado, pois ele é pobre em proteínas. Esse plasma pobre em proteínas é chamado de filtrado glomerular. Então, de onde vem um filtrado? Filtrado deriva do plasma do glomérulo renal. Então, devido à alta pressão, escorre plasma, e esse plasma que escorre, ele escorre pobre em proteínas. Esse filtrado, ele vai então seguir da cápsula renal para os túbulos do néfron. E à medida que ele vai passando pelos túbulos do néfron, substâncias são retiradas do túbulo de volta para os capilares. Esse processo é conhecido como reabsorção tubular, ou seja, substâncias que são de interesse devem voltar dos túbulos do néfron, particularmente aqui do túbulo contorcido proximal, nessa imagem, para os capilares. Então, a reabsorção tubular acontece após a filtração glomerular, que acontece aqui na região do corpúsculo renal. Eis aqui a filtração glomerular. E também, ao longo desse processo, ocorre o que nós chamamos de secreção tubular. Ou seja, substâncias que não são de interesse para o nosso corpo vão passar dos capilares para os túbulos do néfron. Então aqui eu tenho a chamada secreção tubular ou excreção tubular. Acompanhe comigo. Substâncias que não são de interesse vão escapar dos capilares peritubulares para os túbulos do néfron. Substâncias como H+, ureia, creatinina. A creatinina é um excreto nitrogenado, produto da degradação da creatina do músculo. Essa creatinina, então, vai ser excretada dos capilares peritubulares para os túbulos do néfron. Até que no final teremos a formação da urina. E eu vou destacar aqui a urina em verde. Eis aqui a urina destacada em verde. Então eu queria que você entendesse que inicialmente nós temos aqui o plasma, esse plasma transforma-se em filtrado glomerular e por último o filtrado glomerular transforma-se em urina. Então o que a urina é? A urina não passa de plasma sanguíneo modificado. Então mais uma vez, quais são as três ações do néfron? Filtração glomerular, reabsorção tubular por transporte ativo e passivo, destaca o transporte passivo osmose, 99% da água é reabsorvida de volta para os capilares peritubulares e a secreção ou excreção tubular ativa. É até um termo mais adequado a excreção tubular. Então você tem mais uma vez aqui as três etapas do processo de filtração do néfron. Acompanhe comigo. Nós temos aqui a filtração glomerular, ou seja, o plasma transforma-se em filtrado glomerular, aqui nesse primeiro momento. Aqui eu tenho reabsorção tubular, que é a reabsorção de substâncias úteis, ou seja, dos túbulos do néfron para os capilares peritubulares, e dos capilares peritubulares, substâncias serão lançadas nos túbulos do néfron, processo conhecido como secreção ou excreção tubular. E no final aqui teremos a formação da urina. Então o que é que eu tenho aqui? Acompanhe comigo. Eu tenho a filtração glomerular, aqui eu tenho a reabsorção tubular e aqui eu tenho o quê? A secreção ou excreção tubular. Bem, aqui eu vou ter a urina. O que a urina é? A urina não passa de plasma sanguíneo modificado, porque o plasma que estava presente aqui no interior do glomérulo, lembra?
Esse plasma transforma-se em quê? Transforma-se em filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular transforma-se em urina. Então, o plasma sanguíneo sofre filtração glomerular, formando o filtrado glomerular. E o filtrado glomerular sofre reabsorção tubular e secreção tubular, dando origem, então, à urina. Urina não passa de plasma sanguíneo modificado. Então, esse plasma tem o quê? Tem água, sais, vitaminas, aminoácidos, glicose, proteínas, ureia, creatinina e H+. E o que é que o filtrado tem? O filtrado tem tudo que o plasma tem, só que ele é pobre em proteínas. Então, ele praticamente não tem proteínas. Afinal de contas, não devemos urinar nossas proteínas, não devemos eliminar do corpo nossas proteínas. Desse filtrado, o que é que deve ser reabsorvido? Então, deve ser reabsorvido, deve ser puxado de volta para o sangue. Água, sais, vitaminas, aminoácidos e glicose. O que é que deve ser inserido mais dentro desse filtrado? Deve ser inserido mais ureia, creatinina e H+. A urina tem água, sais, ureia, creatinina e H+. É claro que uma pequena quantidade de água deve ser eliminada na urina, afinal de contas, se essa urina não tiver água suficiente, os seus solutos podem cristalizar. Sais, uma pequena quantidade de sais também é eliminada, afinal de contas, nós regulamos a quantidade de sais no corpo através da produção de urina. E também é eliminado ureia, creatinina e H+. Em algumas situações, a pessoa pode, por exemplo, eliminar glicose na urina. Pessoas diabéticas têm tanta glicose no plasma sanguíneo que muita glicose passa para o filtrado. Não sendo possível, os túbulos renais reabsorverem toda essa glicose, porque há um excesso de glicose no plasma e, consequentemente, há um excesso de glicose no filtrado. Esse excesso de glicose no filtrado vai fazer com que os túbulos dos néfrons, particularmente o túbulo contorcido proximal, responsável pela reabsorção de solutos orgânicos, não consiga reabsorver toda essa glicose. Então, parte da glicose escapa na urina. Por isso que o diabético tem glicosúria, que é a glicose na urina. Fazendo aqui uma análise do que acontece em cada região do néfron, 100% da glicose, aminoácidos e vitaminas são reabsorvidos no túbulo proximal, parte do sódio e cloreto da água, ramo descendente da alça reabsorve água, ramo ascendente da alça e primeira parte do túbulo distal reabsorve solutos, sódio e cloreto. Detalhe, que essa região do ramo ascendente da alça nefrítica e a primeira parte do túbulo distal, nós temos uma zona impermeável à água. Aqui só tem reabsorção de solutos. E aí nós temos porção do meio e final do túbulo distal, reabsorção de sódio e cloreto, secreção de potássio e reabsorção de água. E no duto coletor, nós temos intensa reabsorção de água. No final, teremos aqui a produção da urina.